A paz do Senhor Jesus, eu trago mais uma vez uma palavra abençoada da parte de Deus para o teu coração, amém? E eu peço que você fique até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que esta palavra vai te edificar bastante. Deus ele tem falado ao meu coração para trazer aqui esse ensino para vocês, para trazer esse estudo para vocês, e eu tenho certeza que vai te edificar e vai abençoar aí o seu crescimento espiritual, e você vai aprender mais da parte de Deus, amém? Então vamos logo abrindo aqui a nossa Bíblia, em Lucas capítulo 24, o verso 49, que diz assim: Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo permanecei na cidade, até que sejais revestidos do poder do alto. Então o que Jesus ele está dizendo aqui aos discípulos, é que os discípulos eles venham permanecer na cidade, porque eles só vão poder fazer a obra de Deus, só vão poder ali dar continuidade ao ministério de Jesus, quando descer do alto o poder. Então este poder que iria descer do alto, Jesus está falando aqui, é o Espírito Santo de Deus. Então os discípulos só poderiam fazer a obra e dar continuidade ao ministério de Cristo quando eles tivessem o Espírito Santo de Deus. Porém, existe aí uma dificuldade, existe aí uma interpretação sobre este assunto que não condiz com a verdadeira interpretação. Existe aí pastores, existe aí líderes de algumas igrejas que vê este versículo como o batismo com o Espírito Santo. E são diferentes. O batismo com o Espírito Santo, nós recebemos dons, então dons diferenciados. O dom de falar em línguas, não necessariamente, um exemplo que eu estou falando, não necessariamente o dom de falar em línguas que foi falado no dia de Pentecostes, mas o que é falado lá em Coríntios, que fala sobre os dons, o falar na língua dos anjos. Então existe o batismo no Espírito Santo, e esse batismo no Espírito Santo é o recebimento de dons. Mas isso não quer dizer que quem não foi batizado com o Espírito Santo não tem o Espírito Santo, não está cheio do Espírito Santo. Então existem pessoas, existem líderes, existem pastores que têm entendido errado e têm pregado errado, né? E em algumas denominações a pessoa só pode ser diácono, a pessoa só pode ser pastor, a pessoa só pode ser presbítero se a pessoa for batizado com o Espírito Santo. Então dizem que se a pessoa for batizada com o Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. E todo aquele que está cheio do Espírito Santo são aqueles que podem fazer a obra de Deus. Porém existe uma diferença. A palavra de Deus diz que todo aquele que se converte, todo aquele que é batizado nas águas, todo aquele que se converte, que vive a palavra de Deus, que pratica a palavra de Deus, que anda em retidão, aquele que guarda os mandamentos de Jesus, aquele que vive a palavra de Deus, ele recebe o Espírito Santo de Deus. Então, receber o Espírito Santo de Deus é uma coisa, e ser batizado com o Espírito Santo de Deus é outra. Quando nós reconhecemos que Cristo é nosso Salvador, quando nós guardamos a sua palavra, nós meditamos na palavra de Deus, nós praticamos os mandamentos de Jesus, nós obedecemos a palavra de Deus e reconhecemos que só Ele é o nosso Senhor. Quando nós fazemos todas essas coisas, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, assim diz a palavra. Então logo nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Então hoje nós vemos que tem pessoas que têm o Espírito Santo de Deus, mas ainda não foi batizado. Então o batismo com o Espírito Santo seria os dons que irá receber. Então o que muitas pessoas confundem é que pensam que a pessoa ela só tem o Espírito Santo de Deus se ela for batizada com o Espírito Santo de Deus.
E não é assim. Por que que Jesus, ele disse que os discípulos esperassem até que viesse do alto o poder que seria o Espírito Santo de Deus? Porque Jesus, ele andava com os discípulos. Os discípulos ali, eles eram ensinados por Jesus, pelo próprio Jesus, pelo próprio Filho de Deus. Então, ali eles estavam sendo ensinados, ali eles estavam aprendendo os mandamentos de Jesus. E os mandamentos de Jesus, a palavra de Deus, não iria se limitar só ali na convivência com Jesus, mas era preciso que, para fortificar a fé de cada discípulo, para que eles viessem entender mais sobre o reino, porque quando se fala aqui de Jesus, dizendo que Jesus ele ensinava os discípulos, a própria palavra fala que os discípulos eles tinham muitas dúvidas sobre o reino dos céus, sobre os mandamentos de Jesus, e eles perguntavam a Jesus várias coisas, eles tiravam as suas dúvidas. Porém, para ser concluído aquele ensinamento, era preciso que Jesus fosse crucificado, porque eles aprenderam ali, quando viram a crucificação de Jesus. Jesus, ele ressuscitou, eles aprenderam ali, quando viram que Jesus ressuscitou. Eles viram Jesus indo para o céu, então eles aprenderam, eles glorificaram a Deus, eles fortificaram a sua fé. Então, cada etapa da vida de Jesus, aqueles discípulos, eles estavam aprendendo. Então, quando Jesus, ele deixou os discípulos, ressuscitou e foi para o céu, Jesus, ele disse que os discípulos esperassem, porque eles só poderiam fazer a obra de Deus quando o poder do alto descesse sobre os discípulos, que seria o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós vivemos hoje? Hoje nós vivemos um momento diferente daquele momento. Hoje nós vivemos um momento em que Jesus está no céu e só está presente quando 2 ou mais se reúnem em nome de Jesus. Mas nós temos conosco 24 horas o Espírito Santo de Deus, que Jesus mandou, esse Espírito Santo de Deus, que aqui fala que é o poder do alto, para se cumprir a promessa de Deus Pai. Então, quando nós somos batizados nas águas, né, que nós começamos a entender a palavra de Deus, tudo isso é o início. Quando nós estamos ali naquele aprendizado, quando nós estamos nos transformando num discípulo de Cristo, quando nós vivemos a palavra de Deus, andamos ali em retidão, guardamos os mandamentos de Jesus, que guardar significa viver a palavra de Deus. Então, quando nós estamos ali obedecendo a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus, porque assim diz a palavra de Deus. Não é porque uma pessoa não foi batizada com o Espírito Santo de Deus que aquela pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada a ver. Ter o Espírito Santo de Deus é desde o momento em que a pessoa se converte, em que a pessoa vive a palavra de Deus. Porém, algumas pessoas vão ser batizadas pelo Espírito Santo, recebendo os dons espirituais, e outras pessoas não. Então, tem pessoas que vão morrer fisicamente, não espiritualmente, mas vai morrer fisicamente e não vão ser batizadas com o Espírito Santo. E tem pessoas que vão ser batizadas com o Espírito Santo. Então, tem pastores que dizem que a pessoa só pode ser diácono, só pode ser pastor, se a pessoa for batizada com o Espírito Santo, porque confunde o batismo com o Espírito Santo com esta passagem que está aqui na palavra de Deus, que diz que virá o poder do alto. De fato, Jesus aqui está falando, como é relatado ali em Pentecostes, que este poder do alto, ele veio e todos aqueles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Porém, os discípulos, eles passaram por um discipulado. Os discípulos, eles aprenderam com o próprio Jesus. Então chegou um momento
que Jesus se ausentasse para que viesse o Espírito Santo de Deus sobre eles. E Jesus, ele está conosco quando 2 ou mais está reunido no nome dele. Mas o Espírito Santo de Deus está conosco todo o tempo. Então eles entendem, alguns pastores aí entendem que a pessoa só pode ter um cargo na igreja se essa pessoa for batizada com o Espírito Santo. Mas a partir do momento que a pessoa passa por um ensinamento, um discipulado, a partir do momento que a pessoa vive a palavra, a partir do momento que a pessoa se converte, abandona o pecado e vive ali os mandamentos de Deus, aquela pessoa ela recebe o Espírito Santo de Deus. Então, ter o Espírito Santo de Deus não é necessariamente a pessoa ser batizada com o Espírito Santo de Deus. Então, eu trago aqui esta palavra para vocês, porque como ficam aqueles que não são batizados com o Espírito Santo? Muitos se acham que eles não têm o Espírito Santo de Deus, e eles têm. Porque assim Jesus ele ordenou que todo aquele que guarda os mandamentos de Deus, todo aquele que vive a palavra de Deus, tem o Espírito Santo de Deus. E o batismo com o Espírito Santo já seria outra coisa, que é o quê? Os dons diferenciados. Então, fazer a obra de Deus não precisa necessariamente a pessoa ter o batismo com o Espírito Santo. É preciso que as pessoas tenham o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vem quando nós vivemos a palavra de Deus. E se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós aprendemos os mandamentos de Jesus, vivemos a palavra de Deus, aceitamos nosso Jesus como nosso único Salvador, entendemos da palavra, sabemos a palavra, nós já temos o Espírito Santo de Deus. E o batismo é a parte. Tem pessoas que vão ser batizadas e tem pessoas que não. Para aquelas pessoas que talvez me julguem quando vê esse vídeo e digam assim, ela está falando isso porque ela não é batizada com o Espírito Santo. Então eu quero aqui esclarecer que eu sou batizada com o Espírito Santo. Tenho aí alguns dons que o Senhor me deu. Sou batizada com o Espírito Santo. Porém, eu sei e vejo aqui, revelado através do Espírito Santo de Deus, que o que Jesus ele está falando, o que ele diz na sua palavra, é que todo aquele que vive a palavra de Deus, ele tem o Espírito Santo de Deus. Então, logo, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Porém, os discípulos não tinham o Espírito Santo de Deus. Mesmo eles sendo batizados nas águas, porque eles estavam ali vivendo com o próprio Jesus. Então não era preciso o Espírito Santo de Deus, porque eles estavam vivendo com o próprio Jesus. Então por isso houve aí essa diferença. Os discípulos, logo na sua caminhada, quando eles estavam com Cristo, quando eles estavam ali aprendendo com Cristo, eles não tinham o Espírito Santo de Deus, porque eles estavam vivendo ali com o próprio Cristo, com o próprio Filho de Deus. Então, só quando Jesus se ausentasse que o Espírito Santo de Deus viria sobre ele. Então, como nós, hoje em dia, nascemos e Jesus não está aqui em carne, nós não estamos vivendo, acompanhando a vida de Jesus em carne, nós não estamos aprendendo com Jesus em carne, né? Nós já nascemos em um tempo em que Jesus já tinha se ausentado, já estava à direita de Deus Pai, já estava no céu, e nós nascemos num tempo em que não é Jesus que está aqui em carne, mas é o Espírito Santo de Deus que está aqui. Então, se o Espírito Santo de Deus ele está aqui, a palavra de Deus diz que todo aquele que guarda os mandamentos, que vive a palavra de Deus, todo aquele que anda em retidão, todo aquele que obedece a palavra de Deus, eles têm o Espírito Santo de Deus. Então, automaticamente, quando nós vivemos a palavra de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus. Quando nós andamos em obediência, em retidão e vivemos a palavra, praticamos a palavra, nós temos o Espírito Santo de Deus. E o batismo com o Espírito Santo fica à parte. Todo aquele que vive a palavra de Deus tem o Espírito Santo.
mas todo aquele que é batizado com o Espírito Santo, ele tem dons específicos, dons espirituais. Então existe uma grande diferença. E então as pessoas pegam essa visão dos discípulos e quer comparar os discípulos de Jesus nessa situação aqui, quer comparar com o nosso tempo, quer comparar essa situação com o tempo em que nós hoje vivemos. Então, por que os discípulos precisariam do Espírito Santo de Deus para fazer a obra? Porque até o momento eles estavam aprendendo com o próprio Deus, com o próprio Jesus, que era filho de Deus, com o próprio Jesus, eles estavam aprendendo. E quando Jesus se ausentou, então eles iam ficar o quê? Sozinhos, sem Jesus. Então era preciso sim que tivesse o Espírito Santo de Deus para que eles viessem fazer a obra de Deus. E nós, no tempo de hoje, nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós vivemos a palavra de Deus, andamos em retidão. Então quando nós praticamos a palavra de Deus e guardamos os mandamentos de Jesus, nós estamos com o Espírito Santo de Deus. Então, se nós temos o Espírito Santo de Deus através disso que Deus ordenou, que o próprio Jesus falou em sua palavra, se nós temos o Espírito Santo de Deus, nós podemos sim fazer a obra de Deus. E os dons com o Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, que vem através do batismo, fica à parte. Se a pessoa já tem o Espírito Santo de Deus e Deus presenteia aquela pessoa com o batismo no Espírito Santo e aquela pessoa tem dons, ótimo. Mas se a pessoa tem o Espírito Santo de Deus e ainda não é batizado, ela também pode fazer a obra de Deus. Então existe aí uma grande diferença que as pessoas não sabem, né? As pessoas muitas vezes elas querem se limitar à era, ao tempo dos discípulos e quer se comparar e termina aqui deixando de praticar a palavra de Deus e saber a verdade da palavra de Deus. Porque o que acontece? Então, em alguns lugares, em algumas denominações, a pessoa só pode ter um cargo se a pessoa for batizada com o Espírito Santo, achando ela que aquela pessoa só está com o Espírito Santo, só tem o Espírito Santo se for batizado com o Espírito Santo. E não é verdade. Porque no dia de Pentecoste foi o dia em que o Espírito Santo de Deus veio sobre os discípulos. Esse foi o dia de Pentecoste. Hoje, quando nós vivemos aqui nessa parte da igreja, né? Então nós não temos aqui o dia de Pentecoste. A igreja não tem o dia de Pentecoste, mas a igreja, ela recebe o Espírito Santo, não é? Quando Deus, ele manda o Espírito Santo para aquela pessoa. Quando aquela pessoa, assim diz a palavra de Deus, não sei o que estou dizendo, que o Espírito Santo de Deus está com a pessoa quando aquela pessoa ela vive a palavra de Deus, os mandamentos de Cristo. Então, quando ela anda em retidão, ela tem o Espírito Santo de Deus. E o batismo vem à parte. Então, as pessoas confundem, misturam aí, né? E querem dizer que a pessoa só tem o Espírito Santo de Deus quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo. Então, isso aí é equivocado, isso aí é antibíblico. Não adianta as pessoas pegarem este versículo isolado sem ver toda a Bíblia, pegar aquele versículo de Pentecostes isolado sem olhar a Bíblia e achar que é isso que tem que fazer, que todo mundo tem que ser igual. Não, o tempo do discípulo é uma coisa, o nosso tempo é outra coisa e o nosso tempo não sai da palavra de Deus. Porque Jesus, ele nos diz que nós, quando nós obedecemos a sua palavra, vivemos a sua palavra, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, esse Espírito Santo de Deus vem para todos aqueles que vivem a palavra de Deus. Não necessariamente a pessoa tem que ser batizada com o Espírito Santo para poder falar de Deus, para poder fazer a obra de Deus, para poder ser pastor, para poder ter um cargo na igreja.
né? E isso aí é antibíblico. Se alguém disser que isso aí é apenas uma doutrina da minha igreja, que o pastor acha melhor assim, tudo bem, mas dizer que isso, da pessoa só ter um cargo na igreja, se for batizado com o Espírito Santo, dizer que isso é bíblico, isso não é bíblico. Ter o Espírito Santo de Deus, todos aqueles que vivem a palavra têm, assim como Jesus disse, o batismo com o Espírito Santo são dons espirituais, dons à parte. Então está aqui este ensino e eu tenho certeza que tem te edificado bastante. Se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, coloca nos comentários, porque eu vou ter o maior prazer em responder, porque o assunto é complexo, nós temos que olhar toda a Bíblia. Então, o que eu estou falando é o que eu sei, o que Deus ele me orienta, o que o Senhor Jesus ele me ensina, o que o Espírito Santo de Deus ele separa aqui para trazer para vocês. Mas talvez alguém tenha dúvida, porque não necessariamente saiba algum versículo que eu saiba, não entendeu direito alguma coisa. Então, faça sua pergunta aqui nos comentários, para que eu possa dizer sobre este assunto. E eu já quero colocar aqui também, eu vou colocar aqui também o link de um vídeo falando sobre os dons espirituais e falando sobre a diferença entre batismo nas águas, batismo com fogo e batismo com o Espírito Santo. Eu vou deixar aqui nos comentários esses dois vídeos para que você venha entender mais sobre isso. Então, o que eu estou falando aqui é a verdade em Cristo Jesus, é o que a palavra de Deus nos mostra, é o que a palavra de Deus nos diz. Porém, pessoas estão acostumadas a pegar versículos isolados, mudar o contexto, não ver o momento, o porquê Jesus falou aquilo com os discípulos, o porquê seria daquela forma naquele tempo, o porquê nos dias de hoje já não é assim, como foi falado na palavra de Deus. Então, pessoas gostam de pegar os versículos isolados e mudar a interpretação da palavra e se limitar em um versículo só, não entendendo os demais versículos que está na palavra de Deus. A palavra de Deus se completa, tanto o Antigo Testamento como o Novo se completa. Nós vemos que existem leis de Moisés que hoje já não existe, porque pela graça, por Jesus, ele ter vindo e ter trazido o seu reino, mudou. Já outras leis de Moisés ainda existem. Então teve algumas leis de Moisés que Jesus mudou. Já teve outras leis que Jesus deixou, continuou com essas leis. Então algumas coisas mudam, algumas coisas são diferentes. Né? Então, do mesmo jeito é na nossa vida. Algumas coisas aconteceram naquele tempo com os discípulos, com os apóstolos, que hoje, no tempo da igreja, hoje já não tem algumas coisas que tinha naquele tempo em que Jesus estava aqui em carne. Então, é isso que eu quero trazer para vocês e quero que vocês entendam. Quando Jesus ele estava em carne, os discípulos não tinham o Espírito Santo de Deus, mesmo obedecendo a palavra, porque eles estavam ainda no aprendizado, eles estavam vivendo com o próprio Jesus. E o Espírito Santo de Deus, Deus ordenou que o Espírito Santo de Deus só viria quando Jesus se ausentasse. Então é o nosso tempo hoje. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus porque Jesus ele já se ausentou, ele não está mais aqui em carne, conosco, em carne. Ele está conosco em espírito. Então nós recebemos o Espírito Santo de Deus quando nós vivemos a palavra, porque Jesus não está mais aqui em carne. Mas temos também os dons espirituais que Deus ele nos dá quando nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Então não é porque uma pessoa não foi batizada com o Espírito Santo de Deus, não tem aqueles dons específicos, não é porque a pessoa não foi batizada que a pessoa não tem o Espírito Santo de Deus. Isso não tem nada a ver.
Então, pessoas que inventaram isso. Então, por isso, Deus, Ele me inquietou para trazer essa palavra para vocês. E eu quero dar os parabéns a você que ficou até aqui, até o final do vídeo, porque tem pessoas hoje em dia que não têm paciência de ouvir a palavra de Deus, e aí fica difícil. Como é que uma pessoa quer ir para o céu? Como é que uma pessoa quer viver com o próprio Jesus, com a própria palavra, com o próprio verbo vivo, se não tem paciência de ouvir a palavra de Deus aqui, enquanto está aqui na terra? Fica difícil, né? Então eu quero parabenizar você que ficou até o final do vídeo. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida e não deixe de compartilhar para que mais pessoas venham ser abençoadas através desta palavra. Amém? E se você tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou tirar a sua dúvida. Amém? Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Amém?